Oi, pessoal, boa noite, tudo bem? Vocês estão me ouvindo bem? Oi, pessoal, boa noite, vocês estão me ouvindo bem? A Ju respondeu aqui. Ixi, deixa eu virar aqui. Olá! Olá! Oi, pessoal, boa Ah, noite, tudo bem? Bem-vindos à nossa primeira live. A gente está muito feliz de estar aqui, dividindo um pouquinho a nossa história com vocês. E meu nome é Eliana Cavalcante, eu sou uma das mães de pequenos aqui dessa página, junto com a Dri. Já te incluí, Dri, aqui. E nós somos uma rede de apoio, né, para mães de prematuros. Eu sou mãe da Lívia, uma prematura de 28 semanas. E esse grupo, acho que você pode até falar, Adri, como que o grupo começou, né? uhum. E o nosso objetivo aqui hoje. Pessoal, tudo bem? Vocês estão ouvindo a gente bem, a imagem? Que às vezes coloca duas pessoas, fica meio distorcido. Mas vamos tentar ir até o final aqui, né? Sim. Vamos lá. O meu nome é Adriana, então, né? Acho que algumas pessoas já estão aqui na torcida, me conhecem. Pessoal que eu convidei. Mas, né, vou me apresentar de novo, enfim, tenho 36 anos, engravidei com 35, da Sabrina, eu tive uma gestação gemelar de 27 semanas, né, não consegui até o final, mas deu tudo certo, depois eu conto o desfecho. E sobre o grupo Mães de Pequenos, o que acontece? É, é muito engraçado, tá? Eu vou sintetizar aqui a história. A gente tinha um grupo no hospital, um grupo assim, né? Era eu, a Flávia e a Alessandra, que infelizmente o bebê dela não resistiu, então ela não faz parte do grupo, mas esse grupo nasceu assim, de WhatsApp, que era apenas para avisar quando a porta abria da UTI e quando a porta fechava. Porque a gente que fica um tempão na UTI, a gente sabe, né? Quando tá vermelho lá o número da sala, você não vai poder entrar. E aí a gente só criou esse grupo para isso, para avisar que a porta abriu ou que a porta fechou. E o que aconteceu? Foi crescendo não. Aí só tinha nós duas, né? A Alessandra e a Flávia. E aí eu sempre fui uma pessoa que nunca quis ter grupo. Eu sempre fugi de vários grupos, não gosto, não gostava, tal. Eu falei, gente, olha, acabando a UTI aqui, eu vou fechar o grupo, tá bom? Aí as meninas concordaram. Resumo da ópera, o grupo não fechou. Pelo contrário, foi aumentando cada vez mais, as mães pedindo para entrar, tal, a gente sempre ajudando, colocando informações, serviços, indicações. E eu sei que hoje o grupo já tem, acho que, se não me engano, 38 mães e 42 bebês. Porque a gente tem trigêmeos no grupo, a gente tem gemelares, é a coisa mais fofa do mundo. Então a gente tem muito bebê lá e mães também. Então foi assim que surgiu, foi do nada, ao acaso, e que ficou. E se você quiser falar um pouco, Lili, do objetivo do grupo? Então, aí desse grupo, conforme ele foi aumentando, né, a gente sentiu essa necessidade de criar uma página, né, na rede social. A gente começou pelo Instagram, justamente porque a gente sentiu essa necessidade de dividir informação. Então, assim, até o tema dessa live é Estou na UTI Neo e agora? Porque a gente cai num universo totalmente desconhecido e inesperado. E aí o nosso objetivo é justamente tentar ajudar outras famílias que estejam passando por isso ou que assim estão
aguardando que isso possa acontecer, porque existem casos que já são gravidez de risco e aí os obstetras já começam a preparar as mães. Então, até quem está aqui com a gente está com 24 pessoas por enquanto. Se você conhece alguém que teve caso de prematuridade ou que está numa gravidez de risco e quiser ajudar, já manda um aviãozinho, porque a gente vai fazer um papo bem assim bem emocional do que a gente viveu e do que a gente passou. Porque esse assunto, infelizmente, ainda é um tabu, né? É muito fácil a gente falar de coisa boa, né? Mas a mulher quando passa, a mulher, eu digo, o homem também, né? Os pais quando passam por isso se sentem muito vulneráveis, então é muito difícil você falar sobre isso. E esse grupo que começou com as meninas que a Adri contou foi um bálsamo para mim no período que eu estive lá na UTI Mel, porque não adianta, assim, é óbvio que qualquer experiência de maternidade vai te ajudar quando você é pai e mãe de primeira viagem, como era o meu caso, mas eu acho que só quem passa pela prematuridade consegue dividir, né, e entender o que os outros pais estão passando. E eu nem conhecia a Adri pessoalmente durante o período da UTI, né? Eu entrei no grupo através da Flávia, que é uma outra Flávia, na verdade, que é uma das nossas mães também. E a gente foi fazendo uma amizade porque a gente se sente muito próxima mesmo, né? As dúvidas do bebê prematuro, elas são bem diferentes das dúvidas de um bebê de termo. Então, a gente criou coragem de vir até aqui hoje e conversar com vocês justamente para dividir a nossa experiência e E abrir hoje a esse gente está canal rindo, para... né? E hoje a gente está rindo, né? Exatamente, Mas até um ano atrás o negócio não era de risada, não. A gente ainda estava bem para baixo, né? exatamente. E aí a Lili, eu gente queria fazer um abre... agradecimento. Você cortou, Dri. Lili, queria fazer um agradecimento especial aqui. Não posso deixar de começar essa live sem agradecer a Regina, do Banco de Leite do Hospital São Luís, porque ela Com espalhou certeza. folheto, deu na mão das mães, anexou com a ajuda da Thalita, que autorizou a enfermeira-chefe no mural do hospital. Isso é incrível. E eu queria também agradecer a ONG Prematuridade.com, do Rio Grande do Sul, né? Eles estão presentes já em 19 estados. E quero agradecer muito porque eles apoiaram a gente na divulgação, tá bom? Em especial a Denise e Leão. Acho que é isso. Isso. Até importante a gente falar que assim, esse grupo ele não tem vínculo com nenhuma empresa, né, nenhuma entidade. É um grupo de mães mesmo. E foi esse sentimento que a gente teve, assim, de ser ouvida e de ser ouvido para outras mães. Então, a prematuridade, ela é um assunto ainda que é pouco discutido, assim, foi essa sensação que a gente teve, né? É até importante falar da ONG Prematuridade.com, que é um canal mesmo para as mães que estão passando por isso, com uma infinidade de informações. Então, eu demorei um pouco para descobri-los durante o período que eu estava na UTI Mel, mas a gente sente ainda uma carência de informação desse assunto, né? Mas hoje, 1 em cada 10 bebês nasce prematuro no mundo. O Brasil é um dos líderes desse ranking, né? Aí tem vários estudos, diversos fatores, tem questão de idade, tem uma questão de estresse, de emocional, enfim. Mas a gente tem 279 mil casos por ano no Brasil. Então é Por um ano. número bem expressivo, assim. São muitos bebês, são muitas famílias que passam por isso. E eu começo assim, a minha percepção é que o pai e a mãe de prematuro, ele começa vivendo pequenos lutos, assim, desde do momento que a gravidez ela é interrompida, né? Então a expectativa do pai e da mãe é que chegue pelo menos a 37, 38, 39 semanas. E eu não sei se é uma informação, né? Eu não sei se todo mundo sabe, mas o bebê que nasce antes de 37 semanas, ele já é considerado prematuro. Então, assim, eu e a Adri aqui, a gente tem vivências de bebês prematuros extremos, que são bebês que nascem antes de 30 semanas de gestação, né? Então, a gente tem essa experiência bem traumática de ficar
60, 90, a gente tem mães no grupo que ficaram mais de 6 meses na UTI Neo. Mas, assim, eu sempre falo, um dia de UTI Neo sem é um dia de UTI Neo. Então, assim, nenhuma mãe, nenhum pai, quando tem um bebezinho, espera ir para a UTI, né? Você espera pegar seu filho do colo, você espera ir para sua casa, receber a família, né? Receber esse amor. E então, assim, é um número expressivo e pode acontecer a qualquer pessoa. Então, assim, não é só a mãe que estava com problema gestacional que pode ter um caso de prematuridade. A gestação pode estar acontecendo normalmente e, de repente, você ser surpreendido por alguma intercorrência e seu filho nascer prematuro. Ou também tem casos, que não é a nossa temática aqui, de o bebê nascer de termo e ter a necessidade de ir para o UTI Neo, né? Então, acho que a gente está aqui justamente para contar essa história do que é estar lá, né? E agora, o que eu faço? Você quer começar, Adri, falando um pouquinho de como foi desde a sua gestação até agora? Sim, a doutora Mari está escrevendo. Vocês são pessoas que nos ensinam todos os dias. A doutora Mari é a nossa pediatra, inclusive, né? Em conjunto, né? Sua É, e da isso Sabrina, mesmo. da E de Marise e da muitas do Sabrina. grupo, né? E de muitas do grupo. Bom, É. vamos lá. Nossa, eu me preparei, tá, gente? Eu fiz um roteiro, eu me preparei, mas a gente nem acaba não seguindo sempre o roteiro, né? Primeiro eu queria falar que eu tô E a muito gente tá feliz super mesmo. nervosa. Eu tô super nervosa, eu tô de roxo, representando a cor da prematuridade. Eu lembrei de colocar uma camisa roxa, mas eu tô super feliz, porque assim, se uma pessoa que estiver aqui for ajudada com informações que nos foram adquiridas na nossa estadia lá na UTI, eu já saio feliz, porque já terá valido a pena, né? Agora se contar um pouquinho de mim, né? Bom, eu vou resumir aqui, tá? Senão vai ficar só eu falando. É, eu engravidei, então, ano passado, desculpa, em novembro de 2018, fruto de uma fertilização in vitro. Eu não consegui engravidar sem motivo aparente, a gente fez vários exames e nada, e a gente teve que recorrer a uma clínica de fertilização. Na primeira, deu certo. Então, eu tenho um orgulho danado de falar isso, porque na primeira eu consegui, né? Foi uma gestação gemelar, super assim, tranquila até as 20 semanas. O que acontece? Com 20 semanas eu tive colo curto, né? Que o nome é deficiência, insuficiência cervical, é um nome meio chatinho de dizer, mas é quando o colo se estreita antes do período que deveria ou muito antes do tempo. O meu foi com 20 semanas por conta do peso. Eu fiz tudo que eu pude, repouso, tudo, gente. Eu tive que colocar um pessário para não ter tido os bebês com 5 meses, poderia ter acontecido isso. Então eu coloquei um pessário, eu fiquei de repouso, e aconteceram algumas intercorrências, não foi só essa, como o líquido amniótico do meu filho primeiro, né, do Davi, está reduzido, ele teve restrição de crescimento. E, enfim, foi uma gestação que eu falo que não foi prazerosa, infelizmente. Eu fiquei muito preocupada a gestação inteira. Eu não esperava que fosse engravidar de gêmeos, né? Quiçá, eu não imaginava que fosse de um, quiçá dois. Então, assim, esse foi o meu período inicial, né? Você quer que eu entre na parte da UTI já? Ah, fica à vontade, Dri. Tá, pode Tá, aí depois eu jogo a bola. ficar à vontade. Eu vou fazer a mesma pergunta para você. Tá Então, ótimo. aí fiquei com o pessário bonitinha, fazendo repouso, tal. Eu tive uma infecção urinária, tá, nesse período, que foi que desencadeou o parto. A gente tentou uma intervenção para diminuir as contrações, mas ao contrário, elas aumentaram mais ainda. E não foi possível, fiz uma cesárea no dia 29 de abril do ano passado, de 2019. Infelizmente o Davi, né, não tinha tanta diferença de peso como eu achei nas ultrassons e tudo, ele tinha só pouquinhas gramas perto dela, ele nasceu com 730, a Sabrina com 800 gramas, e infelizmente ele não sobreviveu, eu não consegui vê-lo, não deu tempo, ele viveu acho que 10, 11 horas só, porque ele teve um probleminha no coração, não foi tanto ligado a peso, essas coisas. E a gente tem que lidar com isso, né? E, enfim, então eu tinha, além de estar com a Sabrina na UTI, numa situação de risco, de extrema vulnerabilidade, ela nasceu prematura extrema, né, 27, eu ainda tive um luto para lidar nesse meio do caminho, né, e que eu não tive tempo de ter luto. Eu tinha que seguir, levantar a cabeça, tentar Exatamente. ajudar outras mães, me alimentar de coisas que não fosse só pensando nisso, e nós ficamos 100 dias na UTI, depois eu conto que eu tive que voltar, mas ficamos 100 dias na UTI e
ela só foi melhorando, evoluindo, mas, enfim, teve algumas intempéries nesse caminho também. A gente está aqui, né, Dri, justamente para isso, assim, eu já conheço a sua história, né, e eu me emociono toda vez que eu ouço novamente, porque é justamente isso, assim, a gente tem o luto de não ter chegado ao final da gestação, a gente tem a questão de ter acabado de passar geralmente por uma cesárea, né? Poucos casos. A gente tem um caso de uma mãe no grupo que o bebê nasceu praticamente no corredor do hospital, mas são poucos, são Sim. poucos Dois casos partos de parto normais. normal, né? Parto normal com prematuros extremos, tem 2 casos e de hospital Dois do casos. corredor. Mas, exatamente, a grande maioria é cesárea, né? Então, independente de parto normal ou cesárea, tá todo mundo ali vulnerável no pós-parto. E você não tem tempo para nada, para descansar, porque o bebê nasce, você não consegue vê-lo, ele é levado diretamente, né? Que é, graças a Deus, a gente tem essa tecnologia hoje, né? Então, assim, eu acho que a gente tem que começar falando hoje que a gente já passou por tudo isso, né? O estou na UTI NEL e agora é assim, é uma bênção existir a UTI NEL, porque nos casos dos prematuros extremos, como é o nosso caso, eles teriam pouquíssimas chances de sobrevivência sem a tecnologia que a gente tem hoje. Então, assim, eu te admiro muito de, no meio de toda essa dor, você ter tido coragem de juntar essas mães. Eu sempre te falo isso, né? Porque é um assunto. Você podia ter ficado trancada, não querer falar com ninguém, e você tomou essa iniciativa de reunir as pessoas e conseguir, né, assim, de forma empática, juntar todo mundo. A Adri é super parceira, assim, para vocês terem uma noção, ela veio aqui em casa me ajudar a tentar amamentar a dona Lívia, porque eu não conseguia amamentar, que isso Não, é uma das dificuldades da prematuridade que a gente pretende falar em outras lives, né? não no meu peito, né? No seu peito. No meu, é. E é isso, assim, são muitos lutos, e a gente está aqui justamente para isso, para abrir a página como um canal para outras mães. Então, a gente coloca o direct à disposição para quem quiser mandar mensagem, quem quiser comentar nos posts que a gente faz e pedir ajuda mesmo, né? A gente recebe mensagens de mães do tipo, o que eu faço? Eu compro roupa, eu levo roupa para o Teinel, o que eu faço com o bebê? Então, assim, eu vou falar um pouquinho da minha experiência e acho que a gente pode até dar uma orientação, dependendo do caso das mães, né? Do que fazer quando isso acontece. No meu caso, eu engravidei em fevereiro de 2019 e eu descobri no dia 5 de março de 2019 e no dia 13 de março já começou as complicações, assim. Até hoje eu não tenho um diagnóstico do que aconteceu comigo, mas eu tinha vários sangramentos. Qualquer coisa que eu fazia, eu sangrava. Aí eu ia fazer exame, eu tive um descolamento de placenta, mas que ao longo da gravidez foi reabsorvido, e eu tive que ficar de repouso, assim. Então, já começa por aí, né? Que a gente faz a gente cria um mundo da gestação, que hoje eu acho que o maior aprendizado é isso, que a gente não tem controle. Quando um pai e uma mãe engravida, você tem que estar de coração e alma aberto, que você não tem controle de nada, assim. E então, a princípio, eu não tinha dificuldade nenhuma, né? De histórico clínico, a gente não encontrou nada, mas eu tinha esses sangramentos até que o meu pânico maior, assim, foi no segundo morfológico, que é um exame muito aguardado, né? Por todas os pais, porque é onde você vê realmente se todos os órgãos estão em formação, estão perfeitos. E o meu baque foi ali, que eu vinha já num semi-repouso, aí trabalhava, aí voltava a trabalhar, e tinha sangramento, e aí de repente eu resolvi fazer. No dia que eu resolvi trabalhar de home office mesmo, assim, tipo, ó, não dá, minha gravidez é de risco, a minha médica falou, chega, fica quieta em casa. E aí na segunda-feira eu tinha um exame, isso era uma sexta, na segunda eu tinha o exame morfológico, e eu saí de lá direto para uma internação, porque eles viram que eu estava com líquido amniótico baixo e eu não conseguia visualizar o bebê. Então a médica, a obstetra já falou do laboratório, né?
Ah, eu acho que pode ser que o bebê tenha um problema no rim. Aí você já começa a ouvir essas coisas, né? Aí, tanto que essa informação do problema do rim, eu levei até 30 dias de internação da Lívia, eu achava que ela tinha problema no rim, ela não tinha. Mas aí, resumindo, eu fiquei 29 dias internada com líquido amniótico baixo, fazendo 1 milhão de exames, não foi detectado nada. Aí eu ficava conectada com um soro de 1 litro na veia direto, e meu líquido não subia. E no final, eu consegui vir para casa, o líquido subiu um pouco, não normalizou, mas a médica me liberou e estava tudo bem, eu estava com a clínica normal. Numa sexta-feira eu fiz ultrassom, eu passei na médica e a médica disse, olha, agora pelos exames você não teria nada. 2 dias depois minha bolsa estourou. Nossa. E aí eu fui internada, fiquei ainda 5 dias com a bolsa estourada, internada, além dos 29 dias que eu fiquei lá no São Luís, eu fiquei mais 5 dias. E hoje que eu tenho noção, assim, né, que a ignorância, por um lado, é uma bênção, porque eu não sabia o risco que eu estava correndo, que ela estava correndo de infecção, né? E mas aí a gente ainda conseguiu segurar mais 5 dias, né? Que isso é uma outra informação que a gente aprende nesse universo que cada dia na barriga é 3 dias a menos de UTI NEL. Então, quando É. a gente está internada, a gente reza por cada dia para dar tempo, né? De segurar. E eu fiquei lá 5 dias achando, não, vou ficar 1 mês aqui, vou conseguir segurar, sabe? Pensamento positivo, entregando para Deus que ia dar tudo certo. Mas No era uma meu coisa caso, totalmente inviável, assim. No meu caso, eu tive 2 dias de dor de parto mesmo. O doutor Alberto, que foi o meu obstetra, ele falou que se eu não tivesse com o pessário lá no anel de silicone para segurar o útero, eu teria tido parto normal. Dos dois, porque foram 2 dias de dores que não paravam, dores intensas de É, parto mesmo, né? eu não tive nenhuma dor. Aí fiquei esperando, e aí no final eu fazia exames diários para acompanhar esse líquido, né, que ficava vazando sem parar, além de ser uma sensação horrível, né, desconfortável demais. E aí teve um dia que baixou muito o líquido, aí minha médica apareceu lá no hospital 22 horas, falando, ó, ela vai nascer 6 da manhã. Eu só não faço agora porque é melhor a gente pegar a equipe da manhã, tal. Você também descansa, assimila e 6 da manhã ela nasce. Aí, assim, tá bom, né? Você se entrega e seja o que Deus quiser. E aí ela nasceu e aí eu me vi nessa situação, né? Estou na UTI, né? E agora? E Lili, como é que foi o desenvolvimento da Lívia? O que ela teve de intercorrência? Se for algum nome técnico e você souber, é legal explicar, porque pode ser que tenha as pessoas, né, que não sabem o que são, o que é o termo. Então, ela nasceu, graças a Deus, ela nasceu com 970 gramas, né? Nasceu pequenininha para a semana gestacional. No dia que eu fiz 28 semanas, ela nasceu. E 33 É centímetros. considerado, A é maior. considerado 7 meses? 7 meses ou não? 6 meses. Ia ser então, é no dia que eu iniciei o sétimo mês. Mas é como se fosse 6 meses completos, né? É considerado 7, mas é tipo o dia 1 do sétimo mês. Então, Tá. é como se tivesse 6 meses mesmo, né? Sim. E aí ela fica assim, como aí o prematuro ele é imaturo, né? Depois que a gente vai adquirindo a informação. Então, como a gente disse, 1 dia dentro da barriga, 3 dias a menos na incubadora. Aí quando a gente chega na UTI, a gente não sabe o que vai acontecer. A maior dificuldade da Lívia era pulmão e intestino. Então, no desenvolvimento gestacional, né, o intestino é a última coisa que vai amadurecer, porque o bebê não precisa do intestino, né? As trocas acontecem lá pelo cordão e a última coisa que precisa amadurecer, a doutora Mari confirmou, não estou falando besteira, é o intestino. Então, a maior dificuldade dela foi essa, a Lívia é a rainha das apneias, né? Que matava a gente do coração, então Explica o que é a apneia, Lili. Então, a apneia é quando o bebê para de respirar, né? E ao mesmo tempo tem como que chama? A redução dos batimentos cardíacos, né?
Não sei se eu estou sendo específica exatamente, mas é mais ou menos isso. Na prática o seu bebê está dentro de uma incubadora, tem um monitor que vira sua TV, né, 24 horas, e ele começa a apitar. Então, assim, são traumas diários que a gente vivia, né? E algumas vezes o bebê volta a respirar sozinho, na maioria das vezes, né? Eles têm e já voltam sozinhos, só que algumas vezes precisa de ajuda. Ela teve umas 3 vezes feia, assim, de sair todo mundo correndo e vir fisioterapeuta com aquele respirador de mão, né? E de ser essa coisa do pânico. Ela nasceu dia 16 de agosto, ela respirou sozinha dia 25 de setembro. E aí, além disso, ela ficou muitos dias sem conseguir se alimentar, né? Porque quando o bebê nasce tão pequenininho assim, ele recebe uma alimentação que chama nutrição parenteral, né? Então, não é via oral, é por veia, tal, que entra essa alimentação. E aí, aos pouquinhos, ela foi amadurecendo, né? O intestino, mas demorou bem, assim, distendir intestino. E aí a gente foi nessa luta. E a Sabrina, como foi a evolução dela? Tá, a evolução dela foi demorada, né? Nós ficamos 100 dias, né? 3 meses e meio. Eu passei no hospital outono, inverno e quase cheguei na primavera. Foram quase 3 estações que eu tava vendo esses dias. Eu falei, nossa, quase passei 3 estações no São Luís. Mas assim, eu até anotei aqui as coisas, que é bastante coisa, mas eu vou resumir, tá? A Sabrina, ela teve uma hipertrofia no coração, que é quando a musculatura ela ainda está rígida do bebê, que é prematuro. O coração precisa crescer para acompanhar esse desenvolvimento natural. Ela tomou bastante tempo uma medicação para deixar a musculatura do coraçãozinho dela menos rígido. E aí, tá, passou, mas aí teve acompanhamento, a pressão dela subia direto, ela tomava captopril, o remédio que minha avó tomava para pressão, eu lembro, o mesmo remédio. Foi muito bem orientada com a doutora Solange, lá do INCOR, tá? Quero deixar isso bem registrado. Ela teve a tal retinopatia da prematuridade, que é no olhinho. Ela tem vários graus, né? 1 a 4, né? Graças a Deus o dela ficou no 1 e estagnou, ele não foi adiante, né? O que é a retinopatia? Eu até anotei aqui. Ela afeta mais ou menos 20 a 40% dos bebês prematuros, tá? São afetados. Ela teve um grau moderado, que é como se a veinha do olho fosse crescendo desordenadamente, né? E não deveria acontecer isso. Uhum. Quando não retarda isso e só aumenta essas veinhas do olhinho, tem que fazer cirurgia laser ou, em alguns casos, colírio, tá? Então, ela teve isso, grau 1, fomos acompanhando, sumiu. Ela teve vários casos de quadros de anemia, que eu acho que a Livinha também passou por isso, né? Teve, A Sabrina tomou 6 bolsas de sangue, né? Eu achei que não ia parar nunca essas bolsas de sangue, mas salvar a vida da minha filha. Falta de cálcio, falta de fósforo, várias medicações por dia para suprir isso que ela não teve na gestação final. Ela teve uma sepse, ou chamada septicemia, que é muito grave, foi uma infecção que ela teve. Eu quero até dizer uma coisa sobre as infecções, tá, gente? É recorrente isso na UTI. Quem está ouvindo a gente aqui pela primeira vez, que de repente possa estar até vivendo esse momento no hospital, eu lembro até hoje, me arrepia, a doutora Chang falou que em 30 anos de profissão, ela conhece um bebê que não teve infecção no período da UTI. Então, é uma coisa recorrente, acontece, por mais que todos os cuidados são feitos, os protocolos são seguidos, isso é impossível o bebê não ter uma infecção. Então, ela tomou diagnóstico não, como chama aquele remédio forte? Antibiótico. Quando eles percebem que algo está diferente, os batimentos estão alterados, quando eles percebem que o bebê está com febre, frequência cardíaca acelerada, eles já entram com antibiótico sem o bebê estar com qualquer confirmado no exame de sangue, né, que é o PCR, que o bebê está com infecção. Então, a Sabrina teve uma sepse, ela não estava mais entubada nessa época, né? Infelizmente, ela foi foi entubada
reentubada novamente, né, na madrugada. A doutora Lourdes fez esse procedimento, que se não fosse isso, acho que ela teria ido a óbito também. É pesado, gente, é pesado. A live agora não é ficar falando coisas pesadas, mas é orientação e informação, é o que a gente tem que ter mesmo. Então ela teve essa tal da sepse, que foi combatida, reentubou, antibiótico, e aí resolveu, mas foi a coisa mais grave que ela teve. Ela teve a leucomalácia, que eu acho que vocês já devem ter escutado aí, pelo menos as mães já veteranas, né, que já estão há bastante tempo em casa. O que é a leucomalácia? É uma lesão cerebral que vai de 1 a 4. A Sabrina teve grau 1, que é uma hemorragia intracraniana. É horrível, é horrível. Na hora que você escuta, parece que você vai desmaiar lá na sala, que você não sabe o que é, você é leiga, né? A médica explica, mas você é leiga. E aí, vai fazer várias ultrações de crânio para acompanhar isso. Por que causa, gente, essa hemorragia, para vocês saberem? As veinhas da cabeça do prematuro são muito sensíveis, elas estão se formando, elas são sensíveis, qualquer coisa elas se rompem, né? Então, aí dá essas hemorragias, né? Claro que tem outros casos, eu tô falando do caso da Sabrina. Mas aí o que acontece? Ela vira cistos de água e conforme o cérebro do bebê vai crescendo, vai expandindo, eles reabsorvem esses cistos. Então, o sangue, vai embora, né? E a gente torce para não ter outra hemorragia. Pode acontecer do bebê ter outra. Mas segundo as neuros lá do hospital, até 36 semanas é comum, né, romper essas veinhas da cabeça. Mas graças a Deus assumiram os cistos, né, viraram água. E aí o último ultrassom de crânio, quando eu vi, eu falei, ai meu Deus, graças a Deus. Então hoje a gente não faz mais acompanhamento com a neuro, né? Graças a Deus. E a última coisa que a Sabrina teve, eu tô resumindo muito, gente, porque senão a gente fica aqui 3 lives falando. A última coisa que ela teve, Lili, para fechar essa parte, a gente teve alta no dia 6 de agosto, fomos para casa, no flat, né? Eu fiquei num flat, eu tive o privilégio, graças a Deus, de ficar num flat em frente ao hospital. Eu ficava lá dia e noite no hospital. A gente foi para casa, ela começou, depois de uma semaninha, né? Ela começou a fazer cocô com sangue, pequenos rastros de sangue no cocôzinho. Doutora Mari, que está aqui acompanhando, e se ela não tivesse, eu falaria da mesma forma. Uma pediatra super cuidadosa, pediu para a gente ir até o hospital, que ela ia examinar na salinha lá do hospital, e resolveu internar a Sabrina pelo histórico, por tudo que aconteceu, porque ela estava com uma suspeita de APLV, que é a tal da alergia à proteína do leite de vaca, né? A Sabrina amamentava, né? Eu amamentei a Sabrina e amamento até hoje, graças a Deus, tem dado certo. E aí eu exagerei um pouco, talvez, no leite de vaca, no chocolate, fiquei meio assim, né? Eu me empolguei. E aí ela teve esse problema que, graças a Deus, depois de 4 meses, ela se curou. E aí o gastro acha que foi por conta do leite materno, né? Que ele é muito poderoso de fato. Ela não tem mais. Mas aí a gente voltou ao hospital, ficamos mais 4 dias. Então foram 104 dias de internação por conta da APVL. APLV, eu erro essa sigla toda hora. APLV e, enfim, e aí foram essas intercorrências, mas nada muito grave perto dos casos que a gente tem no grupo, de fato. Eu acho que a gente, até aproveitando o gancho, né, a Lívia também teve anemia, ela precisou de 2 bolsas de sangue, e a gente ficou 63 dias na UTI, tivemos alta, e ela precisou reinternar por um caso de refluxo, que é um tema que a gente pretende também abordar mais profundamente em outras lives, e precisou tirar as inguinais, então ela precisou tirar dos 2 lados, né? Que também é uma coisa muito comum na prematuridade. Então, eu acho que a gente pode aproveitar esse gancho e falar dessa segunda internação, né? A gente ficou mais 9 dias, aí graças a Deus tivemos a alta definitiva em novembro, né? Que foi mais ou menos a data que ela nasceria. Então, assim, isso é uma das dúvidas que os pais de prematuros têm, né? O bebezinho chega na UTI, né? Quando eu vou embora, né? Eu, particularmente, quando eu olhei para a Lívia, eu sabia que a gente não tinha condições nenhuma de ir para casa, né? Ela era uma boneca, assim, muito pequena. Até engraçado que até nas fotos dela, o Google classifica como boneca, você escreve boneca, aparece uma foto dela nas minhas fotos, na incubadora, né? E aí, assim, a gente teve, né, alta, mas essas coisas que acontecem, eu acho que é muito importante para os pais prematuros saberem, ao mesmo tempo que são difíceis, e não vai ter nada que faça, né,
a gente parar de sofrer, né? São coisas comuns. Então, por exemplo, a transfusão de sangue. No Previstas, dia que eu né, soube que Lili? ali são São previstas doenças para os prematuros são extremos. sim, faz parte da Exatamente. prematuridade. Então elas já são previstas e aí tem que acompanhar para não ter uma coisa maior, É. entendeu? Então, assim, a gente falando, né? Bebês com menos de 1 quilo, que é o caso da Sabrina e da Lívia. O bebê nasce, gente, quando nasce saudável, com 3 quilos, né? 40, de 47 a 50 centímetros, né? Tem bebezinhos maiores, menores, diferentes pesos, mas elas nasceram com menos de 1 quilo, com 12 semanas a menos, no seu caso, 13 semanas antes do caso. Então, elas tinham um longo caminho dentro da barriga, né? E aí, quando a incubadora faz justamente esse papel de esterogestação, né? Que é finalizar a formação deles. Então, eu acho isso mágico, assim, e de toda a experiência que eu passei, me trouxe muita força, assim, olhar para ela e ver a capacidade que ela tinha de continuar se desenvolvendo, assim, né? Então, eu acho que isso é o gancho para a gente ter força e saber, né? O que a gente quer trazer de informação é justamente isso, assim, a anemia é previsto, a imaturidade intestinal é totalmente prevista, as apneias também, porque é como se desse um gapzinho no cérebro, né? A doutora Chang me falava assim, o cérebro esquece, né, de mandar o comando que o pulmão precisa respirar, e eles param de respirar, e cai os batimentos. Então, tudo isso é esperado, né? O pulmão, assim, termina de formar nas últimas semanas de gestação, então, com 28 semanas, estava totalmente imaturo, a Sá também, 27 semanas. Então, eu acho que essa coisa, quando me ligaram para falar que eu tinha que assinar o papel da transfusão de sangue, eu entrei em pânico, chorei. O PIC, né, que é o catéter lá que dá acesso, né, para eles receberem medicação, né, que é por veia também que a É, gente tem que assinar, é terrível, mas são coisas que a gente, pais, né, que estão passando por isso, são as ferramentas necessárias para a sobrevivência do seu filho, né? Então, depois, isso era e muito legal, essa troca, né, do corredor do hospital, que eu tive, assim, eu passei por vários momentos. Então, assim, os primeiros 15 dias, acho que eu não lembro direito do que aconteceu. Eu estava totalmente, né, assim, em choque. Eu nem sabia, assim, você fica até em dúvida se conversa, se não conversa, mas depois a troca com os pais era muito válida, porque quando eu falei com, por exemplo, a Esté, que ali ia tomar a bolsa de sangue, a Isa tomou não sei quantas bolsas, né? Então, essa coisa não é normal, já te acalma, né? Ah, é esperado, a transfusão é esperada, as apneias são esperadas, eles conseguem, eles vencem, eles vão respirar, né? No momento deles, tudo na hora deles. lembrando, Lili, Então, que assim, é sério esse negócio da transfusão de sangue, não é uma coisa aleatória, tem um estudo, é bem rígido para aprovar, né, os doadores. Até me candidatei, isso. falei, será que eu não posso doar o meu sangue? Aí me falaram, não, mas ela tem que receber hoje, o seu sangue teria que passar por várias análises, então o procedimento é É, sério, dá para confiar, né? e aí, assim, fica o gancho para a gente até estimular, né, a doação de sangue, né, quem tem condições e realmente puder doar. Nesse período de pandemia, os estoques baixaram muito, né, porque todo mundo tem medo de sair de casa, mas o sangue salva a vida, né, então é um outro universo que eu não conhecia, né, que eu achava que era mais para outras doenças, acidentes, mas o sangue Uhum. salva os prematuros e tem 279 mil casos por ano no Por Brasil. ano, Então por ano. é muito importante Lili, isso, que né? dica que você daria para quem está passando por esse momento? O que ficou mais leve para você? O que você sugere assim, que a pessoa faça? A importância do pai estar junto, né, do marido, para mim foi fundamental. Eu queria ouvir um pouquinho você sobre isso. Eu acho, Dri, que a gente tem que assim respeitar cada momento nosso. Então, no meu caso, para minha experiência, a troca com outras famílias foi muito positiva. Então, acho que assim, se eu tivesse ficado no meu canto lá sofrendo e não tivesse dividido, eu teria sofrido muito mais. E isso, para mim, foi um presente assim de encontrar pessoas tão especiais, assim, que inclusive a gente tem
eu tenho outro, além desse grupo, tem um outro grupo que chama Família Eterna, Sala 4, porque eles super me apoiaram, assim, né, nesses momentos mais difíceis. Então, eu acho que você entender que você pode pedir ajuda é muito importante, né? Uhum. E então, no hospital que a gente teve a possibilidade, tem auxílio psicológico, então eu acho que em qualquer momento que você sentir necessidade de auxílio psicológico, se você, claro, se tiver condições, né? Porque aqui a gente pode falar com vários cenários, né, do Brasil todo. Graças a Deus eu tive o privilégio de ter a Lívia num hospital particular, mas assim, tem pessoas que têm no hospital público, eu não sei as condições mesmo, a gente até, uma das coisas que a gente quer fazer é estudar isso a fundo, né, as outras UTI-NEOs, mas eu acho que assim, procurar ajuda, pedir ajuda, né, e se permitir respeitar cada momento seu, e entender que realmente é uma experiência traumática, né? A gente até, o gancho para começar a fazer essas lives foi que uma das mães, a Joyce, mandou uma matéria que o Foi. trauma da UTI, ele corresponde ao trauma de pós-guerra. Então, assim, eu e a Adri falando aqui, a gente já superou grande parte do que passou, mas a gente ainda está num momento que a gente pode a qualquer momento precisar de ajuda psicológica, de apoio, porque, assim, no meu caso, por exemplo, eu emendei o repouso, né, as internações, aí teve uma internação de que eu citei aqui, e emendou com a pandemia. Então, tudo está sendo diferente, assim. Eu acho que os pais precisam se olhar com carinho, com gentileza, com cuidado, e pedir ajuda, sabe? E falar, e eu acho que tem que respeitar também, assim, que tem uma questão que é bem delicada, que quando um bebê nasce, você recebe visita, né? A gente não recebe visita, ninguém vai visitar a mãe da UTI, não. Aí, assim, eu falo por mim, assim, nos primeiros, se é uma internação muito longa, no primeiro momento você não quer mesmo falar com ninguém, mas depois de um tempo você quer saber que seu filho chegou no mundo, ele nasceu, né, e receber esse apoio das pessoas. Só que ninguém vai ainda, é um tabu, assim, que, tipo, ai não, tá no hospital, ai, não pode falar, não sei o quê. Eu tinha várias amigas que falavam assim, ah, não sei se eu falo com você, se eu não falo. Fica uma coisa assim, mas assim, de qualquer jeito é uma família que se formou. Então, é um bebê nasceu e ele merece todo o amor. E eu acho que assim, a gente também tem que se abrir, né, para receber, né, e pedir ajuda se precisar. E acreditar que assim, os prematuros são muito fortes, assim. Eu acho que eles são mesmo. A gente sempre fala que eles são milagres, que eles são guerreiros, porque eles são mesmo, porque assim, a luta maior era dela. Eu sempre falo que de ter passado todos esses dias, ter nascido tão pequena e tá aqui, a gente fez um ano, dia 16 de agosto agora, ela completou. E é muito gratificante, assim, saber essa capacidade que eles têm de superação, né? E é impressionante como eles sentem, né? Quando a gente não está num dia bom. Sempre me falavam isso lá, Adriana, relaxa, calma. Você passa isso para ela, e é certeza que isso acontece. Porque eles ainda se sentem como uma pessoa só, né? Então é como se eles E, fossem a gente. né? Porque até no hospital que tinha o apoio, a gente não sabia, né? Então, eu fico feliz de saber que disponibilizam isso também, né? Então, e deu uma travadinha, agora voltou a tua foto, o teu Ah, rosto. E aí tá meio ruim o seu sinal, Lili. é, Agora agora você voltou. travou aqui Voltou. para mim também, mas tá normal, sabia? Tá normal Tá? agora? Voltou, pessoal? Tá normal. Então eu vou continuar falando, não precisa Tá esperar, bom. né? E aí, então, essa é uma dica de você tentar assim, olha, você chega na porta da UTI, você tem que
respira, faz umas 3 respirações devagar, enche o pulmão, solta, e aí você entra. Porque, assim, é impressionante. Nos dias que eu estava agitada, que eu estava nervosa, ansiosa, principalmente nos dias da alta, né? É o dia que o bebê mais faz apneia, é impressionante aquela semana. É, Você chega lá, aí a saturação começa a cair, o batimento começa a cair, começa a aumentar, fica tudo descontrolado. E é verdade isso, a gente passa para o bebê, né? Quem é psicólogo, acho que até consegue conversar mais sobre essa coisa do bebê se sentir que ele é você ainda, né? Ele não sabe que ele é uma pessoa individual. E aí, outra coisa que eu queria de dar, assim, de ajudar com dicas, é sempre escutar o que o médico fala e confiar no que o médico está falando, né? Tentar evitar pesquisa de Google, que eu fiz muito, gente. Meu Deus, como eu fiz muito. Eu ah, eu não não vou fazer fazia. de novo. Eu não vou fazer de novo se acontecer de novo comigo. É, E aí, assim, você tem que escutar, acreditar no que o médico está falando, que ele sabe, ele tem uma vivência, ele está ali há muito tempo. Então, assim, isso é uma outra dica. E a última dica que eu mais gosto, gente, vão fazer a unha, vão fazer massagem, vão é, no café. Eu tinha um mercadinho, até me arrepio, assim, eu tenho até saudade, parece que eu sou maluca, mas eu tenho saudade de um italiano que eu ia direto com a Flávia, do João, almoçar lá. Eu tenho vontade de voltar naquele restaurante, eu ia tomar café, tem o Natural da Vila ali perto do São Luís, quem mora na região do Itaim, eu ia só passear lá, porque eu achava super caro o Natural da Vila, mas eu andava lá, não comprava nada, ficava dando volta, isso sim, gente, não nas primeiras semanas, né? As primeiras semanas você quer é, entrar num buraco, fato. Mas assim, gente, vamos se cuidar, vamos fazer coisas para distrair, porque como a Lili falou, a gente não tem controle. Tem que esperar, né, Lili? Tem que esperar o isso. desenvolvimento, o crescimento. Então, assim, isso me ajudou muito. Eu tomava café, eu ia dar uma volta, ia à igreja, que eu adoro ir na igreja, ia lá, participava das missas aos domingos com meu marido. Então, assim, vida normal. Tudo bem que eu estava morando ali, né, gente? Era só atravessar a rua. Mas eu ia no Pão de Açúcar. Então, se vocês puderem, É. façam isso. Eu fechei um pacote de sessão de massagem, fiz uma semana. Todos os dias eu fiz massagem. E me ajudou, viu? É, Olha, me ajudou. eu acho que assim, depende de cada caso, né? Mas a gente que, como nasceu 12 semanas, 13 antes, tem casos de bebês de 23 semanas, né, no grupo. Então, assim, você já sabe que vai ficar um tempo longo, né? E tem uma questão que é a presença, né? Eu chegava no hospital, às vezes tinha que chegar antes das 7 da manhã, porque a gente tem um cronograma de banco de leite também, né? Que essa é uma outra questão, né? Que o bebê ele recebe via sonda, né? O leitinho que a gente tira, e esse leite é mágico, né? Assim, o leite materno falam que ele é super responsável pelo desenvolvimento também do prematuro. Uhum. Mas a gente acaba, assim, sabendo que eles vão ficar muito tempo, né? E é importante, assim, por mais que você fique, esteja presente, isso é muito importante nessa troca. Eu acho que o bebê sente a nossa energia, né? Eu ficava no pé da incubadora mesmo falando com a Lívia, conversando com ela, então eu acho que é muito importante, mas também é importante ter esse olhar, assim, é como se eu ainda tivesse grávida, eu prefiro, né, assim, continuar vivendo, porque quando o bebê tem alta, aí você entra no universo que seria o universo de todos os outros pais que têm bebê de termo, né? Você não é porque a gente já passou por tudo que passou na UTI que chega em casa tá mais tranquilo. Não, a gente entra em pânico igual, né? Tem Uhum. aqueles 60 dias de aprendizado que tá todo mundo se conhecendo, mas é isso, assim, eu acho que é interessante para quem está vivenciando isso buscar o que é comum, assim, né? O que é esperado, o que não é. Eu acho que questionar mesmo os médicos. Ah, mas isso é muito grave? Ou já é esperado da prematuridade, né? Porque eu entrava em pânico, eu não fazia esse tipo de questionamento, nem tinha esse raciocínio na época para fazer, né? Mas então, ela teve tal dificuldade. Ah, mas isso é grave, não é, né? Porque muitas das coisas é esperado. Então, acho que isso ajuda muito É. a acalmar, né? Para quem vai, o bebê vai ficar muitas semanas. Eu recebi uma dúvida de uma mãe. Ah, eu levo roupinha? O que eu levo para o bebê? Né? Porque quando você sai da maternidade, você leva 3 saídas maternidade, cobertor, não sei o quê. Não, aí assim, eu respondi, né, Não leva pelo direct nada. do grupo. Não leva nada, ele fica de fralda. Eu falei, compra sutiã de amamentação para você, absorvente para o seio, compra esse tipo de coisa, uma roupa confortável, um sapato baixo confortável, um livro que você goste de ler,
Porque nos intervalos o bebê tá dormindo, você lê, você E a ora, bomba, né? você... E a bombinha, não podemos esquecer a bombinha de extrair o leite também, quando o banco tá fechado, né? Exatamente. Eu extraía muito leite Isso. no flat à noite, então eu tive que comprar uma bombinha também, isso é uma dica importante. É, assim, tem essa questão, né, que tem mães que, pela prematuridade, às vezes não conseguem ter leite mesmo, né? Mas as que conseguem, então tem essa questão. O bebê, se tivesse em casa, ele mamaria de madrugada, então você precisa ter a bombinha para extrair. Mas Uma tem que das ficar coisas, tranquilo, Lili, né? uma das coisas que eu até quero falar do. A gente vai ter um capítulo, gente, uma live só para falar da amamentação. Vai ser a Márcia lá do hospital, tá? Eu estou fazendo contato com ela. Em breve teremos uma live só de amamentação, banco de leite. Mas uma das coisas que mais me deixavam preocupadas nesses primeiros dias, que é a pergunta que eu quero te fazer, era a questão da mastite, né? Que é quando tem o peito fica inchado, com vermelhidão, dói muito, ele empedra, né? O leite. Se você, como a gente não tem o bebê mamando ali, né? A gente tem que tirar na máquina. Tem gente que às vezes toma banho muito quente, aí deixa a água quente cair aqui, não pode, você tem que tomar banho de costa. Tudo isso a gente recebe de orientação no hospital. Eu morria de medo de ter mastite, morria de medo do meu leite acabar, de secar. É. Então eu tive assim um cuidado extremo. Então eu queria te falar quais foram os seus primeiros medos, né, nos primeiros dias, que são realmente os mais difíceis. Deixa eu só aproveitar, Adri, que a Leila fez um comentário aqui que a gente falou, né, para levar sua fraldinha. Que ela comentou que tem hospitais que nem fralda fornece. Então, acho que é isso, assim, a gente tem que verificar o que o hospital vai fornecer, né? Mas, assim, o bebê não vai usar roupa. Eu quis dizer nesse sentido, assim, né? Ele não vai usar roupa, não vai usar nada, ele vai ficar dentro da incubadora, Não, mas nem né? pode, nem se a gente quiser, nas primeiras É, semanas não porque a pode. pele é mega sensível, né? A gente tá com poucos minutinhos, viu, para acabar, só pra gente se Não preparar. falamos, que nós falamos só 60%. É, é. E que você me perguntou, desculpa? Não, quais foram os seus primeiros medos nas primeiras semanas? O meu foi mastite, e o seu? Ah, logo no pós-parto, né? Então, assim, eu não tive um problema, né? Eu tinha leite razoável, assim. Minha preocupação maior era com ela mesmo, assim. Ah, não, Eu não. era Tirando a assim, preocupação com o bebê, digo com você, assim, você tinha alguma preocupação, alguma coisa com relação a você? Você ficou bem depois, né, da cesárea? então eu fiquei bem mal na cesárea. Meu pós-operatório demorou umas 3, 4 horas. Eu senti muita dor, muita dor. Graças a Deus a Lívia não teve hemorragia, né? Que foi o que você citou, a hemorragia cerebral, que é uma coisa muito comum também, né? Mas o meu parto foi no tempo normal, mas eu sentia muita dor. Eu fiquei muito tempo no pós-operatório e para mim era terrível sentir aquela dor, né? Porque mesmo que você tem cesárea, você está em casa, você tem sua cama, né? O bebê dá trabalho, mas você tem onde sentar. A gente no hospital, você tem que ficar ali do lado da incubadora, tem uma cadeira, tem uma poltrona, tal, alguma estrutura, não sei os outros hospitais, né? A nossa experiência, mas era muito difícil lidar com a cirurgia, assim, né? Com a dor, ter que caminhar mesmo sentido dor, ter que acordar, se locomover, né? Sentindo a dor, assim. Mas eu não tinha receios em relação a mim. Assim, por incrível que pareça, eu não tinha preocupação, né? Essa coisa do leite no começo não foi uma preocupação também, porque eu tinha o necessário que ela precisava. Era mais aquele choque assim de será que ela vai ficar bem, sabe? Pra mim foi mais isso, assim. E muita gente não sabe que o bebê ele não começa tomando assim o nosso leite logo de cara. Tem que, aí a doutora Mari, não sei se ela tá aqui, se eu vou falar uma bobagem, tem que parece que limpar o estômago, tirar o resíduo do parto do estômago. Tem um nome disso que vai para uma sonda, que o bebê fica com uma sonda aqui. Enquanto aquele líquido não tiver clarinho, ele não pode receber o leite. Então a Sabrina começou, acho que 2 semanas depois, a receber 3 gotinhas com a seringa na Gotinha, boca, igual o passarinho, dava 3 gotas do meu leite. Ela nunca tomou leite artificial no hospital, né? 3 gotinhas, depois aumentando 10 gotinhas, 1 ml. Foi assim com a Lívia? 5 ml, 10 foi. ml. Foi. Ela, na verdade, recebia 1 ml e aí o intestino já não aguentava. Então, a gente até acabou testando fórmula justamente porque eu tive a suspeita do APLV, né? Então, até hoje
já descartou, né, a PLV, a alergia à proteína do leite de vaca, mas ela ainda tá, a gente tem cuidado com lactose. Então, foi bem devagarzinho essa etapa pra gente, Doutora porque Mari ela não falou que é isso aceitava. mesmo. Doutora Mari falou que é isso. Aí ela Lili, quanto tempo a gente tem? Porque, nossa, eu tinha tanta coisa para Cinco falar. minutos. 5 minutinhos. Jesus, como passa rápido. Ai, o que a gente Mas fala eu mais? acho Alguém que quer fazer assim. alguma pergunta? Alguém quer fazer alguma pergunta? Não sei, você quer falar mais alguma coisa, Lili? Eu acho que a Colo... gente pode. A Ingrid comentou Ah, aqui colostroterapia, né? Inicialmente. ela Que é recebia só as gotinhas de as colostro, isso. gotinhas de leite. E isso já faz diferença, né? Então, assim, eu acho que a gente pode encerrar, Adri, falando que o nosso objetivo é justamente esse, né? A gente fez hoje um bate-papo assim meio sem roteiro, só falando das nossas experiências mesmo, e daqui para frente a gente tem esse objetivo de trazer profissionais especializados de cada área para falar Sim. das diferentes temáticas. A gente pretende falar de amamentação, de refluxo. Se vocês quiserem também mandar sugestões para a gente de dúvidas que vocês tenham, ou sugerir temas para live, né, ou profissionais que vocês acham interessante. A gente acabou não falando do fisioterapeuta, né, que é o anjo da guarda da UTI-NEL, que Mas uma coisa que eu não sabia Mas temos programação de live para o programação. dia 10 sobre esse assunto, que eu vou falar no finalzinho. É que eu fiz o fisioterapeuta que cuida de toda a parte respiratória, né? Eu não tinha noção que existia essa vertente da físio, né? E, e é isso, assim, a gente está à disposição aqui para quem quiser bater um papo, desabafar, mandar mensagem para a gente. A gente pede mesmo, assim, quem puder divulgar o canal para mães que tenham bebês prematuros, que já tenham passado por isso, queiram dividir seu depoimento, ou que estejam na UTI agora e tenham acabado de chegar, a gente está à disposição, né? Eu agradeço aqui a presença de todos. A Rebeca falou para a gente deixar uma mensagem de fé para quem está na UTI agora, né? Acho que a mensagem de fé que eu posso passar é que, assim, no fim, tudo dá certo, vocês vão passar por esse calvário, mas vai dar certo. Eu tinha um pensamento muito positivo de que a Sabrina ia sair, né, que ela ia conseguir, ela foi muito forte, né? Incrível, incrível, ela teve poucas A intercorrências. Sabrina tá acordada? A minha irmã tá A falando Sabrina, aqui, ó. Mostra elas. eu não faço ideia se a Sabrina tá acordada, porque ela tava dormindo até Então, agora, e o Léo que tá lá desesperado, acho que ele tá dando banho, mas eu posso checar. eu Deixa vou eu ver dar um se eu recado. Então, consigo assim, mostrar. a mensagem de fé que eu posso dizer para vocês é que vai dar certo. Fiquem firmes, focadas, tentem, assim, respirar toda vez que entrar na UTI, fazer uma oração. Eu fiz oração lá todos os dias, não teve um dia que eu não fiz uma oração naquele lugar. Acolher as mães, isso me ajudou muito. É claro que você não vai acolher quem não quer conversar, quem não quer falar, e a gente respeita, né, Lili? Ninguém é obrigado, né, a contar as coisas. É, Eu puxava muito assunto, porque isso me ajudava, me distraía, me sim. preenchia. Mas, então, assim, se eu posso dizer uma mensagem de fé, é que vai dar certo, tá bom? Certeza que já deu certo, e agora é focar no desenvolvimento e na recuperação. Eu quero deixar aqui um recado, que a gente vai ter uma live prematuros e atuação da fisioterapia, que a Lili deu a deixa aí. Vai ser dia 9. 9, Flavinha, corrija que estiver errado. É 9 ou 10? Quinta-feira que vem é 9? Ou é 10? Já nem sei mais, acho que é 9. Dia 9 de setembro, às 21 horas, com a fisioterapeuta Aimee Freitas, que é lá do Hospital São Luís de Itaim, e a Flávia Cunha, do João Pedro, que nasceu de 27 semanas e 640 gramas, tá bom? É a próxima live da semana nessa página aqui mesmo, Mães de Pequenos. Lili, eu posso encerrar com a minha parte com uma frase que eu gosto muito, e Pode. eu acho que sintetiza. O pessoal tá pedindo pra gente mostrar as meninas aqui, as Peraí, vencedoras. Deixa eu ver se eu consigo pegar a Lívia aqui. Peraí, gente. Só um pouquinho. Ô, Ti, traz ela aqui. Ela tá toda suja. Assim, eu tô famosa, eu quero. Aqui, gente, olha o meu milagre. Acabou de jantar. O pai dela falou, tá toda suja, acabou de jantar.
Tá aqui, ó, gente. 28 semanas de gestação. Olha a Sabrina, filha. Minha descabelada. Tá aqui, bem cedo. Olha, filha, dá tchau, dá tchau. Filha, tô toda descabelada aqui. A gente tá encerrando. Olha a Livinha, filha. Então é isso, gente. Muito obrigada. Olha, dá tchau, filha.